Bem-vindo ao Pode Resenhar! Olá, tudo bom? Chegamos para mais um Pode Resenhar, a sua resenha semanal. E hoje, como essa semana eu só fiz 2 leiturinhas, não tive muito tempo, tô com esse óculos torto aqui que eu ainda não consegui arrumar. Ainda estou com 2 leiturinhas aqui que eu fiz, que foi Os Omega Men, parte 2, eu já tinha feito a parte 1, vou colocar aí depois nos cards. E Lendas do Universo DC Novos Titãs, número 14, que começa aqui uma fase interessante dos Titãs. Vou falar deles daqui a pouquinho, cada um, né? Falar um pouquinho de cada um daqui a pouquinho. Pouquinho. Falar um pouquinho de cada um daqui a pouquinho. Mas antes, vou falar de comprinhas que eu fiz aí no site da Panini. Olha só o que eu comprei, que bacana. Lendas do Universo, não. Mentira! Lendas do Homem de Aço, Superman, do Gil Kane. A Panini começou a lançar ali as Lendas do Homem de Aço, né? Que foi com o primeiro com o José Luiz Garcia Lopes, lançou esses 2 volumes do Gil Kane e um volume do Curt Swan. Eu tenho do Zé Luiz Garcia Lopes. Comprei essas aqui e brevemente tenho intenção de completar com o Curt Swan. Pena que essa coleção não foi para frente, né? Porque é uma coleção muito bacana, resgata os desenhistas clássicos e as histórias clássicas do Superman pré-crise, né? Então seria legal a Panini dar continuidade a isso. Comprei também Batman Ano 2, Batman Ego e Batman Gótico. Então essas foram as comprinhas da semana aí. E as leituras da semana foram Omega Man Volume 2. Omega Man Volume 2, na verdade, foi uma leitura muito boa. Aliás, uma leitura surpreendente. Porque a trama, como eu havia falado lá no primeira resenha, do volume 1, ela é interessante, mas ela não chegava a lugar nenhum. Era sempre um mistério ali que envolvia a questão da rebelião que os Omega Men estavam mostrando. E aqui eles partem para a ação. Então chega no desfecho dessa rebelião. E é muito interessante porque ele coloca pontos muito diferentes dos gibis tradicionais super-heróis, que geralmente Os heróis vão lá, acabam com a rebelião e dá tudo certo no final, né? Então aquela tradiçãozinha de você pegar, enganar de vencer o vilão, né? Aquela coisa do bem contra o mal. E aqui não. Ele não deixa a coisa tão simples, né? Fala-se inclusive de uma coisa que está sendo bastante discutida aqui no Brasil, que é a terceira via, né? Então eles chegam lá, os rebeldes, para destruir, né, os vilões, né, e a Cidadela, que é a vilã aqui da história, né, que são os alienígenas da Cidadela, que é um grupo de... É tipo para vocês entenderem, para quem nunca leu Omega Man, é tipo o Império Galáctico lá do Star Wars, né? Tem uma coisa aqui que é tipo petróleo, que o Tom King coloca, que é o tal do estelário, que é um minério que eles usam lá, que é o combustível, que é a força motriz lá das máquinas e tudo mais. E eles brigam por causa desse estelário, né? Essa cidadela, né? Que é o império aqui galáctico dessa série. Essa cidadela controla os planetas que tem estelário. E aí eles fazem chacinas, eles fazem negócios com os governantes dos planetas, né, subornam e não sei o quê. E aí os Omega Men estão liderando uma rebelião. Mas não é nada tão simples, tem umas nuances ali que ele coloca aqui. Então a história é muito boa, aqui ela engrena de fato. O que eu acho? Não precisava de 12 edições. Podia ser aí umas 6 a 8 edições. Eu acho que a trama se resolveria melhor. Eles descomprimiram muito a trama e ela ficou, na primeira etapa, cansativa, na segunda é boa. Compensa porque a hora que você for ler a segunda parte, vai compensar, entendeu? Não adianta... Também, vou comprar só a segunda parte porque... Não vai fazer isso que é bobagem. Leia as 2 partes. Mas a segunda parte, ela é bem melhor. A história engrena e tem essas nuances políticas. E o resultado que o Tom King coloca aqui... cara, ele bota o dedo numas feridas aí muito interessantes de geopolítica, viu? Inclusive porque o Tom King, ele foi agente da CIA, né? Nas incursões que os Estados Unidos fez no Iraque.
Então ele entende muito bem dessas questões políticas e de guerra, né? Então isso é bem positivo aqui na história. E os desenhos são muito bem feitos, né, cara? Esses caras que desenham aqui, o Barnaby Bagenda, né? E o Rômulo Fajardo Jr., os caras desenham uma barbaridade, viu? Tem também o Ijeguara, que faz o Omega Man volume 7, né? Cara, olha só esses desenhos, coisa linda. São um desenho aquarelado, assim, que pode ser feito, pode ter até arte de computador, né? Mas ele é um aquarelado, assim, mesmo que seja de computador. Dá uma olhada nesse uniforme do Lanterna Verde aqui, que legal. E é legal também o resgate que ele faz do Kyle Rayner, né? Do Lanterna Verde, que substituiu o Hal Jordan, que muita gente não gosta, né? Muita gente, sei lá se muita gente, mas eu vejo muita galera falando que não, Hal Jordan que é o bom mesmo e não sei o quê. Mas ele faz um resgate legal aqui do Kyle Rayner, né? Que depois daquela Guerra dos Anéis lá virou Lanterna Branco. Eu não acompanhei essa Guerra dos Anéis, que eu não gostei do... Olha só esse tigre aqui, cara. Que da hora. E o resgate dos Omega Man também, que eram personagens que fizeram um certo sucesso ali na década de 80. Foram pouquíssimos publicados aqui no Brasil, poucas histórias, né, nas revistas antigas da Abril. E é legal, ele deu esse resgate aqui. Não teve nenhuma série depois subsequente, né, a essa história, mas essa história é boa. Eu recomendo aqui os Omega Man. E aí vamos falar agora de nostalgia com Lendas do Universo DC, os Novos Titãs, que é a continuação aí dessa saga. E que começou lá atrás com o George Pérez e agora está com o nome de Marv Wolfman. Porque o Marv Wolfman é o cara que construiu os Titãs, né? Existe Titãs por causa do Marv Wolfman e do George Pérez, mas por causa mais do Marv Wolfman, que foi o cara que ficou na primeira fase dos Titãs lá, que se não me engano durou 140 edições. Ele escreveu 99% das edições. E aqui ele dá continuidade, né, às histórias dos Titãs, que a gente estava lendo nas últimas edições, só que ele faz o seguinte, aqui os Titãs participam da crise nas Infinitas Terras, a primeira crise que teve na DC, depois tem um monte de crise aí que aconteceu, umas não tão muito boas, mas ele tem aqui as consequências da crise nas histórias dos Titãs. Tem uma história aqui do Superman, com o Superman envolvido e o Brainiac, que inclusive foi uma das primeiras histórias que eu li do Superman quando eu comprava os formatinhos da Abril, que saiu numa Titãs anual, que é o Jericó olhando os arquivos dessa aventura. Tem aqui a participação exata dos Titãs na crise, que aí o céu começa a ficar vermelho, não sei o quê, e nisso vem uma nave de Tamaran para levar a Estelar, porque ela precisa cumprir uma missão no planeta dela, e isso acontece durante a crise, né? E aí tem três histórias aqui que vão se entremeando. Uma é a Arela, a mãe da Ravena, buscando a Ravena, que estava sumida, e aí tem a igreja do sangue, né, do irmão sangue ali envolvida nessa trama. Tem a trama, né, da própria Estelar em Tamaran, e tem ali o Steve Dayton, o Mento, né, ficando descontrolado por causa do capacete do Mento. E então tem essas três tramas ali sendo envolvidas e a crise das Infinitas Terras também. Aqui no final a trama se concentra na Estelar em Tamaran, mas então quer dizer, nos próximos volumes essas tramas vão estar se desenrolando. E o que é interessante nessa fase é que começa um desenhista que ficou bastante tempo aí nos Titãs, que é o Eduardo Barreto, que é um cara muito competente, que ele tem essa arte aqui em camadas, né? Então, ó, vocês podem ver que tem uma arte grande, as outras em cima. Ele tem uma diagramação muito diferente, ele tenta fazer diagramações bem diferentes. O desenho dele é bem competente, um desenho muito, principalmente as figuras físicas, né? As representações físicas, corporais, são bem reproduzidas, todas em proporções, tudo direitinho. E o que mais chama a atenção é essa diagramação mais dinâmica dele. Nunca repete, né, as diagramações por página. Não tem aquelas grades fixas, né, de quadrinhos. Olha só, ele sempre vai
mudando, né? Sempre vai fazendo isso de uma forma diferente. Então isso também é uma vantagem, assim. Olha só essa daqui que bacana. E tudo muito bem detalhadinho, né? Muito bem feito. E tem o Romeu Tangal aqui como arte final, que é um arte finalista também muito competente. Olha só. Tanto na cidade quanto nas florestas, tal, o Eduardo Barreto ele manda muito bem. Ele também ficou uma boa fase dos Titãs. E olha só que coincidência. Tem uma história dos Omega Man aqui nessa revista, que é a edição Omega Man número 34. Que é um crossover aí com os Titãs, né? Que é lá em Tamarã também. Então com os Omega Man originais. Então foi interessante porque não foi combinado isso comigo mesmo, né? De ler as histórias que tem Omega Man nas duas edições e acabou coincidindo isso. Então, pessoal, as resenhas essa semana eu só consegui ler, até porque nessa história dos Titãs é uma história da década de 80 do Marv Wolfman. Então tem texto pra caramba, né? É muito texto por página para você ler. Marv Wolfman e Chris Claremont eram os caras que produziam mais textos aí por centímetro quadrado de histórias em quadrinhos. Então é um pouquinho mais demorado para ler. Mas são histórias bacanas. Lembrando que isso aqui é voltado mais para um público adolescente, né? Então se você achar a história mais bobinha, cheia de relacionamentos amorosos, tem bastante disso aqui. Mas o gibi era voltado para isso, mas tem bastante ação e aventura e tem umas tramas muito bem concebidas, tá? Não é um gibi para ser desmerecido. Então é isso, essa semana foi Omega Man e os Novos Titãs, volume 14. Semana que vem tem mais. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Curta, compartilhe, acione o sininho para ser avisado das notificações e também se inscreva no canal, porque 20% das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritos, tá certo? Valeu, gente, muito obrigado, até a próxima. A rede de canais Pode Debater tem programas todos os dias. Na segunda, temos a gravação do nosso podcast com toda a equipe. Na terça, temos o Pod News com Paulo Alexandre Júlio e Pablo Lopes. Na quarta, temos o Pode Animar com Paulo Alexandre Júlio. Na quinta, temos o Pode Entrevistar com Adilson Terrível. Na sexta, temos o Pode Aprofundar com André Cruz. No sábado, temos o Pode Debater quadro a quadro com Amálio Damas e Adilson Terrível. E aos domingos, temos o Pode Resenhar com leituras da semana e resenhas esporádicas quando tiver algum quadrinho interessante.